Hoje a gente vai falar de dois textos da Regina Zilberman, né? Eu vou inverter a ordem. O primeiro dos textos aqui, Literatura para a Escola, Escola para a Literatura, é um texto de 2009. E o outro texto é um texto de 1996, que é No Começo a Leitura. Os dois textos são complementares, mas eu vou fazer uma exposição muito breve, eu vou tentar ser assim, muito breve mesmo, e para depois a gente conversar sobre os textos que são complementares, né? E quando eu mandar o e-mail para vocês hoje com o link da aula gravada, eu vou acrescentar um texto de um sociólogo, é um texto de 1998. É um texto de um sociólogo que é o André Botelho, que ele estuda um livro de leitura do início do século XX, chamado Através do Brasil, que é este aqui, do Olavo Bilac e Manuel Bonfim. Ele ecoa a apresentação dessa edição aqui da Maria Lajoa. Ele ecoa muito fortemente este livro, o Através do Brasil, um do italiano, Edmondo D'Amici, eu não sei exatamente, deveria saber, por origem italiana, deveria saber a pronúncia, mas assim, não sei se estou errado na pronúncia, que é um livro chamado Cuore, ou Coração. É um primeiro livro de leitura, eu acho que, se não me engano, na quadra dos anos 80 do século XIX, 1886, não me lembro, eu acho que é 86, que ele escreve um livro de leitura logo depois da unificação italiana, quando a escola começa a ser universalizada na Itália, e a ideia é a apresentação, uma espécie de viagem através da Itália, várias anotações de numa linguagem especificamente para criança, mostrando os valores, digamos, nacionais de uma comunidade italiana, mas ao mesmo tempo lá socialistas. A versão brasileira, esse livro foi traduzido já no 19, né? E a versão brasileira do Olavo Bilac e Manuel Bonfim é a história de dois meninos que saem à procura do pai, encontram um jovem trabalhador, e eles vão percorrer o Brasil à busca do pai e vão conhecer as regiões. E aí o André Botelho analisa isso como uma espécie, entre aspas, de romance de formação da modernidade brasileira. Dá vários dados, especificações sobre a escola, livros de leitura que são muito bons para reflexão atual, inclusive. Agora, voltando para os textos da Regina, quero duas indicações fazer antes de a gente avançar. Eu tenho uma edição antiga, que é a edição de 96, tem uma edição atualizada, que é a formação da leitura no Brasil. Se isso não está na bibliografia, deveria estar na bibliografia, porque é da Marisa Lajolo, da Regina Zico, formação da leitura no Brasil. E eu fui retomando, porque esse texto que nós vamos ler, assim, o segundo, que é de 96, é do mesmo ano da primeira edição da formação da leitura no Brasil, que interroga o leitor, que interroga esses livros, né, de leitura, antologias, seletas, a circulação do mercado, a mediação de professores, etc, etc. É muito bom. E a partir dele, e eu voltei a ele agora, por que eu indiquei esse livro? Preparando a aula de hoje, né? E aí eu separo o material, monto uma pasta digital, vou lendo as coisas, e eu encontrei uma exposição da Marisa Lajolo na Abralin, uma exposição de 2020. A Abralin é aquela Associação Brasileira de Linguística, né? E tem várias apresentações. E ali ela fala da formação da leitura e aquele é, literatura ontem, hoje e amanhã, que era o que é literatura, que eu comentei com vocês. Então, eu acho interessante porque tem dados materiais sobre índices da quantidade de leitores, a alfabetização, circulação dos livros, quantidade de livros que circulam, e analiticamente apresentado. Então, só essas indicações iniciais. Quanto ao trabalho de hoje, por que inverter e começar pelo que literatura para que escola, né? Como introdução, eu achei interessante pensar que
Atualmente, a escola ela se abriu para vasto contingente de população, para antes não estava na educação formal. Claro que essa atualidade ela tem sempre que considerar e levar em conta que a gente está falando num texto de 2008, em 2022, né? Então, o processo de inclusão, todos os projetos, como, por exemplo, do Bolsa Família, a permanência da escola, na escola das crianças para que a família recebesse Bolsa Família, o acompanhamento dos ministérios públicos estaduais, né? Caso a criança faltasse mais do que 3 vezes, a direção da escola era comunicada que vinha, então, a procurar a família para saber o que estava acontecendo. Então, um movimento de retirada, né, de crianças de trabalho infantil, retirada da rua, criar uma condição de formação. Então, houve uma ampliação, né, do universo escolar público. Tem muita coisa que precisava ser feita, não foi feito. Tem muita coisa a fazer e tem muita coisa agora regredindo, infelizmente. Mas essa ampliação é um ponto central a partir do qual, né? E porque assim havia marcas de distinção da elite na formação letrada, nesses livros de leitura do início do século do século XVIII, início do século XIX, ao longo do século XX, que foram mudando. Hoje, as marcas de distinção da elite, a leitura, em especial a leitura literária, ela faz parte de poucas profissões que buscam indicar isso. Poucos campos de atuação, mas não é uma marca comum e não é algo colocado como uma espécie de ponto fundamental dele ter o domínio da língua escrita a partir do conhecimento de referências da tradição letrada, não falo literária, da tradição letrada. Hoje mais vale ler um livro, o Marketing, o Monge Executivo, coisas do gênero, eu nem sei se o título está correto, do que ler algum livro da tradição latina ou ler os moralistas espanhóis. Então, as referências elas estão muito alteradas, né? Então, esse vínculo da tradição se perdeu. E as classes, né, como ela vai trabalhar aqui, as classes populares, muitas vezes o que ela vai indicar, a entrada na escola representa um contato e um convívio mais próximo com a cultura escrita. Não estou falando nem da cultura letrada, a cultura escrita, da escrita. Então, assim, vale perguntar, então, o lugar, né, em que a literatura vai ocupar aí. Né? A pergunta que ela do Todorov, literatura para o perigo da literatura, a literatura é em perigo, né? A pergunta do literatura para que de Compagnon, vale perguntar que lugar a literatura pode ocupar na escola, que significado pode ter a literatura na formação de jovens, um sentido pragmático da inserção do trabalho, um sentido estético de resistência ao mercado. São perguntas, não tem nenhuma ambição agora de responder, mas eu acho que vale a gente sempre perguntar o lugar que vai ocupar. Porque tem um movimento, quer dizer, não se trata de expurgar a literatura do ensino, da gente, da literatura da letras jamais, eu acho que eu não espero eu que ninguém dentro das letras, mesmo de língua estrangeira, linguística, de outra área, queira expurgar a literatura do ensino. Espero eu que não, né? Que não tenha uma mente tão fechadinha, né? Mas não se trata disso, quer dizer, é que não se forma leitor propriamente da literatura, e aí eu vou citar a Regina, não se formam leitores quando a literatura é expurgada da sala de aula, miniaturizada na condição de texto, diluída em generalidades pouco esclarecedoras. Em outros termos, quer dizer, não é tirar a literatura para botar outros gêneros discursivos, mas também não é fazer com que a literatura seja um gênero como o outro. Tem algo de trabalho, de qualidade de trabalho e de reflexão no mero uso da literatura para escrever, ou na mera leitura da literatura, tem um trabalho com a linguagem que ele é bastante diferenciado do trabalho com os gêneros vinculados a outras práticas sociais, né? Quando a gente estava falando de letramento, a gente
comentou um pouco isso. Aí eu quero chegar à pergunta que ela faz lá no final, quando ela diz assim, eu vou citar a página 19, né? Que significado seria esse? Na escola de hoje, citando a Regina, o ensino da literatura sobreviverá somente se assumir sentido pragmático e profissional dirigir-se ao público originário dos grupos menos favorecidos da sociedade. Deve deixar claro que lhe cabe absorver o conhecimento das camadas dominantes para disputar seus lugares em condições de igualdade. Depois a gente pode debater os pontos, enfim. A literatura apresenta-se como um desses saberes práticos que o habilitam ao ingresso qualificado nas melhores universidades, melhores empregos, melhores segmentos da sociedade. Com isso, abre mão da aura que lhe negou a tradição, que lhe legou a tradição, porém recupera a posição que já deteve, dirigindo-se agora às classes populares, não aos núcleos ligados ao poder. Eis um caminho difícil a percorrer, até porque contraria a concepção vigente de literatura ao pensá-la como produto de uma concepção pragmática e materialista da arte e de conduta pedagógica. Tem algo que depois eu vou voltar, né, que é a abertura do texto, que é o lugar que a literatura ocupa na formação letrada e que ocupa dentro de uma formação escolar. O primeiro ponto que eu quero destacar, e eu acho que esse texto da Regina ajuda muito a destacar isso, e esse é um debate importante, né, que é uma coisa bem, aparentemente bem óbvia, bem simples, mas a gente às vezes, e a gente, eu estou me incluindo, né, quando eu falo a gente é nós, e eu coloco, assim, muitas vezes há uma tendência de a gente esquecer do que está se tratando. A gente não está tratando, quando está falando da literatura na escola, a gente não está falando, não está debatendo o destino da literatura, a gente está debatendo o ensino de literatura e uma educação literária. Isso é diferente, porque a gente está lidando com a literatura escolarizada, em que ela entra num currículo, num regime de seriação, numa concepção de formação que tem um alvo, né? Sempre é para fora da escola quem vai ser aquele jovem, vai ser um cidadão. A gente está pensando numa educação tecnológica que ele vai ser um trabalhador só voltado para um campo, vai ser alguém formado para fazer um vestibular e entrar num curso renomado ou muito procurado, tem uma formação. Tem procedimentos de avaliação, de quantificação e qualificação, que define se o aluno ele pode progredir naquele curso de língua portuguesa, domínio letrado para uma próxima etapa, que define a capacidade de leitura, etc, etc. Ou seja, a gente está trazendo a literatura para o campo da escolarização e aí a gente está entrando num campo que tem regras de jogo muito definidas e que estão agora em alteração. Né? A gente está no debate da BNCC, quer dizer, a gente não está falando apenas da literatura. Com a minha tendência, por exemplo, de formação de literatura, o gosto de ler, de fazer crítica, o prazer que isso dá, inclusive, minha tendência é esquecer muitas vezes que a gente não está falando só disso, a gente está falando do lugar que ela ocupa na escola. E aí na escola, esses pontos, mas eu teria que acrescentar a comunidade escolar, o lugar em que a escola se insere, a turma, a realidade dos alunos, etc, etc. Assim, a gente pode dizer que há diversas literaturas. Né? Assim, eu já comentei com vocês, né, que acharia uma ótima pesquisa, por exemplo, olhar as literaturas que são divulgadas através de Instagram. Eu já comentei, eu já recebi inúmeros, assim, né, amigos de filho e filha, primos, sobrinhos, sobrinhas, pessoas conhecidas que mandam links do Instagram, o canal de YouTube, em que faz divulgação de livro, ou manda posts que escreveu, comentário que escreveu de livro. Eu confesso que eu sempre digo para todo mundo que eu não vou comentar, porque eu vou julgar, não vou avaliar, mas o que eu quero é só trazer, perdão pelo exemplo, não devia ter, eu acho mais cansado hoje, eu dei um exemplo ruim, mas o que eu queria trazer é que existe uma diversidade na literatura que, de fato,
é lida na sociedade fora da escola. Então, a gente tem no mercado best-seller, a gente tem edições segmentadas por público, tem diferentes processos de divulgação das editoras. Há uma literatura importante de circulação, que é a literatura espírita, há outros livros religiosos, há uma literatura, inclusive, que ela trabalha na autoajuda. Se vocês recuperarem a recepção de leitura, por exemplo, Paulo Coelho, quando ele começou a circular, ele era visto no limiar da autoajuda, né? Alquimista, Brida, é, aquele Verônica Decide Morrer, eu não vou lembrar dos livros, né? O Demônio e a Senhorita Prim, enfim. E aí a pergunta é, que literatura a gente está escolhendo para entrar na escola? Que literatura a gente está achando que é importante entrar na escola? E de que modo ela vai entrar, né? Então, assim, não tem um caminho propriamente que a gente pode definir, mas a gente tem, eu acho, debater, então essa Regina permite essa reflexão. É, a gente pode pensar uma literatura que incorpore princípios da realidade, com a qual dialoga, por isso é importante conhecer a turma, e aí ela esteja relacionada a que prática social está relacionada. Um dos pontos que eu gostaria de voltar, e é por isso a relação, ela diz, olha, né, quando ela apresenta lá no início os gregos, ela mostra que a literatura ocupava assim, um lugar, ela não era para todos os classes, era para a elite, e implicava uma reflexão fundamental. Eu estava olhando assim, agora eu não vou achar que é a questão da escrita e do poder. Quer dizer, o domínio da escrita como um dispositivo é um domínio importante, poderoso, que pode ser de processo de autonomização ou de emancipação, né? A reflexão que a gente faz sobre literatura é uma reflexão também sobre educação, necessariamente. E aí a concepção materialista que a Regina defende, eu já fiz propaganda, vou continuar fazendo propaganda, né, do Walter Benjamin, reflexões sobre a brinquedo. Tá todo riscado, eu não vou. Que é um texto que eu não sei se eu mandei para vocês, que é Programas de um Teatro Infantil Proletário. Porque assim a concepção materialista que ela cita, né, do Walter Benjamin de literatura, eu acho que para pensar realmente o caráter emancipatório da educação literária na escola, eu colocaria essa aqui, assim, desde a questão, porque ele pensa do teatro e ele escreve isso quase já laças, ele tem um relacionamento, a proximidade com o Bertolt Brecht, e eu já vou começar a entrar numa coisa que não tem nada a ver. Mas o que interessa na concepção dele, na concepção de educação que aparece ali? Ele está tentando formular uma concepção de educação a partir do teatro, da imitação, da encenação, de uma encenação que não se completa, o exercício de outros papéis, em que professores e alunos aprendem juntos. E aí, o que tem a ver com a concepção materialista e pragmática? Eu vou trazer só o exemplo do narrador, considerações acerca da obra de Nikolai Leskov, tem várias traduções para o português, em que, numa das sessões, ele mostra que a narrativa ela está vinculada a um caráter utilitário, que foi usado desde ensinar a acender lampião nas ruas, quando isso havia, até lições de agronomia e de agricultura, a da arte de dar conselhos. Eu conto uma história e espero a minha história e espero que o outro dê conselhos. Quando eu conto a minha história, não é só o conteúdo, é uma forma que eu dou para a minha narrativa. Então, narrar vai muito além da literatura. E, assim, ele vai mostrar, por exemplo, o caráter pragmático e útil dos contos de fada que ensinam as crianças a superarem um mito. Isso é muito atual no Brasil. A gente está numa necessidade urgente de superar o mito, né? Assim, a gente tem que superar o mito até o final do ano. Mas, assim, no sentido mais lato da palavra mito, é superar o mito no sentido de a eterna repetição e a incapacidade das pessoas de fazer a sua história. Então, vamos mostrar a narrativa de contos de fada. E ele não é psicanalista, não é o Bettelheim. Tem o Celso Gutfreund aqui que trabalha pelo Tio Lobo, narrar e ser pai. Enfim, mas assim, tem uma dimensão fundamental
pensar que pela criança que supera os seus adversários, pela astúcia, pela coragem, né, muitas vezes pela malícia com que resolve, burla, né, o poder para se colocar. Eu quero voltar, eu peço perdão por um desvio mais largo, mas é que na concepção materialista eu saio da noção da autonomia da obra de arte, o que escandalizava o Theodor Adorno na época, sai dessa noção da pura autonomia para mostrar a literatura em diálogo com outras artes e a literatura em diálogo pragmático com a sociedade. Por que não pode ter? Eu não vou deixar de ser esteticamente refinado, erudito, domínio da forma, se eu pensar o lugar e a utilidade que a literatura tem. Aí a recuperação do modelo de ensino de literatura dos gregos é importantíssimo, inclusive para pensar a sequência. Vou pegar uma sequência que você voltando à página 10. Primeiro, as várias partes da gramática são definidas como leitura em voz alta, interpretação de figuras do discurso, explanação de palavras e costumes obsoletos, etimologia, estudos gramaticais e a crítica da poesia, descrita como função mais nova. Tem uma etapa. Primeiro vem o todo, que é ler em voz alta. E aí depois a gente vai falar, isso tem tudo a ver com o outro volume. Depois eu vou comentar um pouco mais brevemente o outro. Aí o ponto de chegada da leitura é a avaliação da poesia como função autonômica. E eu quero destacar primeiro esse ponto final, né? Porque essa avaliação ela tinha critérios muito precisos e bem definidos. Não é, assim, é muito preciso mesmo. Porque tem uma ideia de adequação ao gênero empregado. Se eu estou fazendo uma epopeia, um poema lírico, perdão, uma elegia, enfim, qual é o tipo de texto? Estou fazendo uma sátira, sendo cômico, tem um gênero. O autor vai escrever dentro de um gênero, está adequado. Depois tem uma questão que é o decoro. Decoro não quer dizer moralismo. Decoro quer dizer eu vou usar as palavras adequadas àquela circunstância. Eu vou usar, por exemplo, palavras que são formais, que não são nem comuns, nem prosaicas, nem gírias, nem variações formais, e vou mostrar cenas, e só vou mostrar aquilo que só pode mostrar em cena. Vou dar um exemplo de decoro teatral antigo. Ainda o Aristóteles não usava, isso é uma expressão latina, mas o Aristóteles não usava, mas o Aristóteles diz, tem cenas que a gente não põe no palco, ou não põe no teatro, né? Não põe na encenação. Não havia palco na época, obviamente, né? Mas assim, não encena. Por exemplo, Suicídio da Jocasta. Se fosse um filme Sexta-feira 13, todas as cenas de sangue correndo não apareceriam. Quando a Jocasta se mata, não vem a Jocasta do palco, que horror, mantive relações sexuais com meu próprio filho, tive 4 filhos com um Édipo, eu sou mãe e avó ao mesmo tempo, etc. E ela comete suicídio, né? Não tem isso. Isso é narrado por alguém que vem de dentro, uma figura do corpo, que vai narrar aquilo que aconteceu fora. Então, aquilo não é mostrado. Tem uma situação adequada à encenação. Não se mostra algo que seja tão excessivo. Apesar de poder ter cadáver no palco e a gente tolerar aquilo que é visto na ficção mais do que a gente vê na realidade. Então tem um decoro, então tem a adequação ao gênero, o decoro, o vocabulário das cenas, tem o diálogo com a tradição, com os modelos e com a ordem, enfim. Para chegar a essa avaliação precisa, significa que a pessoa, ao fazer isso, ela está dominando não só o ler, mas também o final, que esse é um dos pontos chaves, que é o uso retórico, né, da linguagem. É escrever para falar. E isso é um dos pontos chaves, né, da leitura que vai aparecer nos livros de leitura depois. Quer dizer, existe um vínculo entre a escrita, que é vista como o uso superior e fundamentado da linguagem, a melhor qualidade, e a oralidade ela fica subsidiária. Quer dizer, ler é falar em voz alta um texto escrito, dando ritmo, pausa, tom, clareza da dicção, etc. Não pode ser rápido demais, não pode ser demorado demais, tem que ser claro, tem que ser organizado, tem que ter sequência, etc. E tem que se adequar ao público a que se dirige. Ao mesmo tempo, então, falar é se adequar a normas de escrita, que passa a ser modelo da oralidade. Então, esse ambiente é altamente formal. A escrita, ela é algo, é um monumento fora da história.
que tem que ser repetido e preservado. Por isso a tradição é importante, por isso é preciso a avaliação da obra presente. E aí, assim, variantes da língua, variantes da oralidade, usos informais, eles não vão estar registrados. A gente consegue, por exemplo, estudar o latim vulgar, né, as escavações de Pompeia, são pelo menos, eu me lembro quando tinha aula de filologia e variação, né, gramática histórica, que a gente estudava a partir daquilo que foi registrado do latim vulgar nas pichações, a importância das pichações na rua, nos muros, porque daí ali apareceu o uso coloquial. Em vez de dizer vós mercê na parede de Pompeia, dizia o você vai para, não é nem você vai para a senhora, sua mãe que fez o seu parto, né? Você vai para, enfim, não é o caso, né? Para já também volta ao tom aqui. O que eu quero insistir é que, e é isso eu queria trazer, por isso a questão, né, da leitura que a Regina coloca, é pensar, então, assim como foi, naquele momento, o ensino da escrita para ler e para escrever e para fazer uso, aquele modelo ele é formado para uma concepção de cidadania para a elite, que, como cidadania, podia exercer funções na vida pública, na vida civil, tinha plena autonomia na vida, propriamente dito, e a escrita era um dispositivo fundamental para isso. E que não era dominado por todos, não era para todos. E, quando traz na escola, que é para as classes populares, pensar assim, tá, eu quero ensinar. A Regina jamais diria, do que eu conheço da Regina, jamais diria que vamos ensinar literatura para fazer a revolução. Mas ela dizia assim, vamos ensinar as pessoas para as pessoas se emanciparem, para as pessoas poderem lutar de igual para igual na sociedade. Sem concessão, né? Tem que lugar a literatura ocupa na escola. E aí trazer o Benjamin, trazer o Walter Benjamin, e trazer aquilo que foi antes no grego, tentar pensar a atualidade e pensar que lugar eu coloco a literatura da formação. E pensando, né, eu vou saltar, tinha mais outras coisas anotadas. Depois uma das anotações que eu insisto, que são notas de aula precárias, etc. Mas eu mando para vocês do estado que ela está ali, né, assim, que é o que eu acabei de preparar de noite. E aí eu volto para outro texto, que é o de 96, que é em paralelo ao livro que eu falei para vocês, que é a Formação da Leitura no Brasil, né? que feito com a Marisa Lajoba, a Formação da Leitura. Esses dois, o texto dialoga muito com o livro, por isso que eu voltei ao livro. E, enfim, a pergunta dela, a chamada, né, a questão do texto é rastrear as concepções vigentes de leitura e ensino de literatura, examinando as ideias contidas no material didático. Material didático para didático, né, através do Brasil, do Manuel Bonfim do Olavo Bilac, que é material para didático, que é uma narrativa, mas ele é um livro feito especialmente. Quando a gente lê a formação da leitura no Brasil, a gente vê a expansão que houve nesse século XIX, né, dos livros de leitura, de edições, editoras, é impressionante mesmo, né. E ela marca isso aqui, né, quando ela diz que as obras didáticas passam a ocupar um lugar quantia considerável no mercado e no comércio de livros. E aí tem uma função importante aqui, né? O diálogo da Regina com o texto do André Botelho é muito enriquecedor nesse sentido, porque tem uma função cívica, moral e cívica, como diria o Rui Barbosa, no parecer sobre a escola primária, que ele faz em 1883. Recomendo a leitura desse parecer. É impressionante, é impressionante. Superem todas as imagens caricaturais que tenham do Rui Barbosa e vão ler o parecer dele de 1883 sobre a escola primária. Assim, eu fiquei impressionadíssimo com o grau de informação que ele tinha sobre a educação nos outros países e do projeto que ele faz no Brasil. Dito isso, claro, depois a gente critica todo o elitismo, todas as outras coisas, mas assim, é impressionante. Voltando a isso, porque o que acontece? Ele fala lá da função, né, da leitura, da moral e cívica, ele fala da educação do corpo, etc. E isso tudo vai servir de base para esses livros de leitura e para esses
peças seletas, e o florilegios, para as antologias que vão ser usadas na escola. E isso dá para rastrear a concepção de leitura. Eu não vou correr, agora eu só vou citar, para já passar a palavra para a gente conversar, né, tentar ser mais breve. Por exemplo, do Abílio César Borges, Barão de Macaúbas, vulgo Aristarco, o diretor da escola o Ateneu do Sérgio, personagem, né, do romance do Raul Pompeia. Ali está definido o que é uma boa leitura. Vejam que tem critérios bem marcados. Vou citar aqui o trecho do Barão de Macaúbas, que é a Regina, né? Então, do Abílio Borges, Apu de Regina. Diz ele: para fazer uma boa leitura, deve o leitor ler com moderação, mudando o tom de voz e dando pausas convenientes, segundo requerem o objeto da leitura e os diferentes sinais de pontuação. O tom da voz, a expressão de quem lê, devem ser conformes ao assunto do texto, de tal sorte que, ouvindo-se ler, ainda que à distância, se não puderem distinguir as palavras, conheça-se só pela modulação da voz se versa a leitura sobre assunto alegre ou triste, se exprime coragem ou receio, ou repreensão ou louvor. É muito interessante porque é uma concepção bastante antiga, né? O Santo Agostinho estava mais avançado do que isso. Porque o Santo Agostinho tinha aprendido a ler em silêncio, né? E todo mundo ficava se referindo a ele, não precisava oralizar para ler, né? Isso é uma das coisas. A leitura em silêncio não é uma modalidade que é incorporada aqui. Ler bem é oralizar a palavra escrita. Só que algo bastante importante, né? Porque só que é um gesto performático definido a partir de um padrão de escrita, né? Que é o tom adequado do texto, a prosódia da leitura. Se é alegre, se é triste, se tem repreensão ou louvor, se pela voz e pelo ritmo a pessoa é capaz de saber que gênero discursivo o leitor está empregando. Então, o que é interessante ver, insisto nisso, é que esse vínculo da oralidade, a oralidade que é ensinada na escola, e era ensinada, né, era uma oralidade a partir da capacidade de ler o texto escrito. Então, assim, ali já está dada a concepção de leitura que tem. O que é ler nesse sentido de oralização? E o que é a correção dessa leitura dada, em termos de exercício que vai sendo feito? Assim, depois, né, eu vou, a gente já falou do vínculo com a retórica, então vou pular isso. Depois é um segundo ponto que é chave dos livros de leitura, que a cada vez que eu volto, não é a primeira vez que eu trabalhei esse texto da Regina aqui, cada vez que eu volto me surpreende, que é aquela lista que tem, né, dos livros. Eu só vou abrir aqui para olhar, que impressiona bastante. Quando a gente pega as listas de indicação, né? Por exemplo, livro de leitura do Felisberto de Carvalho, Aprender a Língua Vernácula, Júlia da Silva. Esses são os livros de leitura. Não quero pegar o repertório. Aqui, achei. Que já do João Klopp, que eu quero pegar. Vejam só. O lista da seleção de John Klopp inclui os seguintes autores: Alexandre Herculano, Almeida Garré, Álvares de Azevedo, Américo Brasilense, vulgo José Bonifácio de Andrade Silva. Uma recomendação interessante, assim, era um cara bem interessante mesmo. Antônio Carvalho de Ribeiro de Andrada, um dos irmãos dos Andradas, Andrada, Arranques, Fernando dos Ares. Antônio Feliciano de Castilho, um dos grandes gramáticos portugueses. Araújo de Porto Alegre era um ótimo satirista, autor de uma epopeia ilegível, Colombo, mas ele era um caricaturista que nem o Damier, é uma figura curiosa. O Bernardo Guimarães, o Bocage, Camões, Casimiro de Abreu, Castelo, Camilo de Castelo Branco, Castro Alves, Curvo Semedo, que não tem a mínima ideia de quem seja, essa de Queiroz, Evaristo da Veiga, né? Isso é uma figura emblemática da política, Fagundes Varela, Gonçalves Crespo, Gonçalves Dias, esses outros são mais conhecidos. João de Lemos, também não lembro quem é,
João Manuel de Macedo, né, Joaquim Manuel de Macedo, perdão, José de Alencar e assim por diante. Eu podia ir até o final, né? Mas, em todo caso, o que acontece? Essa seleta de leitura ela dá outra indicação da concepção de leitura da época para a escola. Ela não é uma seleta só de literatura, ela é uma seleta de grandes realizações na língua escrita e envolve algumas coisas no procedimento. Primeiro, como é seleta. Então, é uma seleção, não é só uma antologia organizada, é uma seleção. Você seleciona trechos, autores e trechos. Então, esse é o primeiro ponto. Eles são autores selecionados e trechos desses autores que são lidos. Não são as obras no seu sentido integral. São trechos emblemáticos. É quase assim, se vocês botarem essas seletas, né? Não só essa lista de autores e o modo como era feito, os trechos, a repetição, leiam a teoria do medalhão do Machado de Assis e vejam que ele tem que citar trechos, né? Dura lex sed lex, é um brocardo latino, né? Então, uma pequena frase, uma máxima latina, né? Dura lei, mas é a lei, que fora de contexto, citado, isolado, ele marca mais, não marca nenhum domínio do latim, mas marca mais a capacidade de reprodução de uma frase feita para uma circunstância específica. E a escola tinha um pouco dessa lógica, no medalhão, na teoria caricatural. Agora, na escola eram trechos emblemáticos de vários autores a serem lidos. Então, ler é oralizar, ter o domínio da escrita, todos aqueles procedimentos analíticos, mas tem um passo seguinte, que é o domínio de um repertório de autores e trechos e textos fundamentais. Pode ter a leitura integral, e a Regina vai mostrar isso nos dois textos, que apesar de não ter o pressuposto da leitura integral, havia a formação de leitores através disso, principalmente porque, e é isso eu acho fundamental, era uma escola voltada para a elite, onde, e aí boa parte já convivia com o texto escrito. Eu nunca vi, realmente nunca vi, mas eu tinha muita curiosidade de ver algum estudo sobre os intelectuais do 19, fazendo a distinção, os que são autodidatas daqueles que tiveram a formação escolar, né? Porque é muito diferente a relação com a tradição, com o repertório da tradição. Machado, por exemplo, foi um autodidata, né? E aí assim, ela vai dar vários exemplos, eu não vou entrar em todos os outros, mas eu queria era essas escolhas, né, que vão mudar basicamente nos anos de 1930. Eu sempre lembro dessa articulação aqui, do papel que o Drummond deve ter ocupado aqui junto, porque começa com Francisco Campos e acaba com Gustavo Capanema. E aí tem uma mudança importante na formação e na educação literária, porque a definição dos bons escritores e de um cabedal eles propõem começar a leitura pelas leituras modernas, depois voltar atrás, né? Eu vou pulando, eu ia debater os anos 30, eu vou deixar de lado, e depois dos anos 50 e 60, a comunicação e expressão, que foi os anos 50, 60, 70, um uso muito técnico de que a língua portuguesa estaria vinculada aí, e a noção de leitura muda bastante, né? O ponto de chegada dela é o Para Gostar de Ler, que é aquela formação de crônicas, é um livro de leitura, né? E sempre a ideia é preparar os alunos para algo que está fora da escola. Que é um debate importantíssimo, quer dizer. Eu estou sempre pensando na educação literária para além da escola e para aquilo que escapa à escola. Agora eu acelerei, porque eu vi que são 9h20, já está longo demais. E eu só assim fazer uma retomada, uma síntese final dos dois textos, né? Esse segundo, no começo a leitura, trabalhando os livros de leitura e aquilo que é o material de leitura levado para as aulas, aquilo que vai ser levado para ser lido na escola, a partir disso compreender que concepção de leitura e de literatura daí deriva, né? E o segundo que é esse que literatura
para a escola, que escola para a literatura, uma discussão da relação, acho que literatura e educação, literatura formação escolar, que é como se relaciona, quer dizer, pensar uma relação um pouco mais integrada entre os dois termos, sabendo que a literatura vai estar inserida, quando entrar na escola, no processo de escolarização, e ela vai ter que saber, o professor e os professores vão ter que dialogar com isso, mesmo que de modo tenso, mas vão dialogar com esse universo ao pensarem a leitura. Então, seria essa síntese em termos de apresentação. Eu tenho feito o esforço de não resenhar os textos, né? Para mim é um esforço, a minha tendência metódica, assim, de resenhar. Antigamente eu resenhava os textos, parei de fazer isso quando uma aluna da turma veio dizer, muito ironicamente para mim, de que um dia daqueles assim, um dia de cão, que eu acordei mal-humorado, vai para o campus do Vale dar aula, cedo. Devia ser ou muito quente ou um frio muito... E as pessoas não tinham lido, e, não... e aí eu reclamando, não tinha lido, e uma aluna muito irônica dizendo que a minha resenha era ótima, não precisava ler o texto, porque eu tinha feito a resenha, era ótima. Aquilo me deixou furioso, né? Não, o furioso contido, assim, né? Disseram que eu não, nem parecia ter percebido, não tinha me alterado, mas por dentro estava furioso. Assim, tinha um sapo pulando dentro do meu estômago. Mas, assim, desde lá eu tenho me esforçado a não resenhar mais textos, fazer esquema do texto, resenhar, para debater, e é um debate do texto que eu queria trazer para vocês, para a gente poder dialogar, né? Enfim, né? Então, porque eu acho esse é um dos as duas questões interligadas, eu acho que são fundamentais num curso de licenciatura que tem professores em formação, professores em atuação, a gente pensar que literatura é levada para a escola, qual lugar ela ocupa nessa formação, de que forma é levada e que materiais de literatura leitura, perdão, a gente leva e como consegue trabalhar. E agora que eu vi, desculpa Alice, eu não vi, nossa, 8h58 que tu mandou uma mensagem, né, sobre, aqui no bate-papo, né, quais os objetivos trazendo essas leituras. Eu acho que eu cada vez mais eu acho que é isso. Pensar esses objetivos, porque eu insisto, e realmente eu vou fechar com isso, assim. Há um tempo atrás, né, um colega, não de outro lugar que conhecia, trouxe uma questão e eu fiquei me perguntando, que ele dizia que a literatura brasileira existia por causa através da escola. Acho que a escola, né, é um instrumento fundamental de formação, né, tem todo, desde educação, como dispositivo mesmo disciplinar, formação, né, de alguém lá no final, muitas vezes eu acho que a escola, a ideia da escola cidadã, da formação da cidadania, está muito precária, acho que não forma. Então, tem que debater o que existe, como a escola é, e como ela poderia ser, e o que a gente pode fazer para melhorar, ou tornar realmente a escola um percurso emancipatório. Mas dizer que a literatura brasileira só existia através da escola é como dialeticamente pegar só uma das partes, é pegar só a tese e dizer que só existe a tese. Ou, em outros termos, é quase uma percepção positivista, né? Porque o lateral, quer dizer, precisa da educação escolar e da curricularização da literatura brasileira na escola para que ela exista como tal. Hoje eu tenho a percepção mais clara, quer dizer, muito da literatura existe através da escola, mas ela dialoga dialeticamente com o que existe fora. Eu falo da... Uma vez eu tentei estudar, mas aí não deu tempo, queria estudar para a turma, que era pensar a literatura que existe no mundo, que eu queria ler os livros espíritas. Eu nunca li, comecei a ler, assim, né? A única leitura que eu tenho de literatura espírita são os textos do Allan Kardec, porque o Guimarães Rosa lia. A minha fonte de aprendizado de leitura vem do Brasil. E que ele cita lá no Grande Sertão Vereda o compadre meu que ele bem, que é da kardecista, né? E aí eu fui ler Kardec e tudo. Mas, assim, porque é uma literatura que, depois da venda de livros para o Estado, a segunda maior circulação de livros no Brasil são produzidos pelas editoras espíritas.
e tem N livros ali escritos. Isso compõe materialmente, materialmente, assim, materialmente mesmo, ela ocupa um lugar na sociedade e por questionar o valor, não faz parte do cano, não tem grande qualidade, não vou debater isso, mas ela materialmente é literatura, ela está lá, ela existe. É, assim como existe a literatura infantil, assim como existe literatura para mercado, assim como existe aqueles livros sentimentais, assim como existe N coisas de produção, literatura policial, enfim, é uma literatura que existe na realidade, existe no mundo e é produzida por tanto tradução, mas também produzida por autores brasileiros. E a pergunta é, por isso eu volto a perguntar, que literatura eu vou levar para a escola? E de que forma vou levar? Então, esse diálogo, pensando a relação literatura-escola, é chave, é fundamental na decisão, e agora especificamente de vocês, do projeto. Que quando você tem uma turma pensando que leituras, que acervo de leituras, ou, entre aspas, que biblioteca vocês vão começar a formar com aqueles alunos com os quais vocês vão trabalhar, ou pelo menos vão fazer um projeto para trabalhar. Então, seria isso hoje, né? Eu sei que tem muito mais coisa a ler e debater. Esse é um campo riquíssimo. Eu acho um campo assim fundamental. Eu acho que enfim, é riquíssimo assim, expansão, possibilidades de pesquisa, de estudos, de atuação, né, social, que o curso de letras poderia dar e que às vezes a gente não foca. Assim, mas isso aqui eu dou assim, uma abertura fundamental. Então tá, gente, questões, debate. Alice, se quiser comentar, Alice, te agradeceria. Não, cadê a Alice? Alice. Não sei se querem comentar. Eu falei demais, eu falo demais. Volto para a pergunta feita pela Regina, né? Que literatura para que escola? Que escola para literatura? Professor, Diga. tudo bem? É, Professor, eu queria que tu comentasse um pouquinho. Eu tentei achar agora aqui meu texto, mas no meu texto, mas eu não encontrei a parte que a professora Regina fala sobre as vanguardas e como essas vanguardas também são excludentes, né, em função da sim. forma que é mais voltada ao pessoal especializado. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. É mais para o final do texto. Como tu estava falando, começou a falar das vanguardas, eu comecei a procurar aqui no texto do literatura para a escola e que escola para a literatura, né? A relação entre escola. E aí ela cita Andreas Huygens, que chama atenção, o resultado foi uma nítida divisão de fronteiras, separando para um lado. Eu vou ler o trecho inteiro. Com efeito, é a página, já te digo, a página 17, a primeira coluna do lado esquerdo, a primeira abertura de parágrafo. Com efeito, a teoria da literatura, boa parte do século XX, conferiu atenção exclusiva ao literário enquanto qualidade intrínseca da palavra, diversa e superior aos demais empregos dados à linguagem verbal. O New Criticism, desde os anos de 1940 na América do Norte, e o estruturalismo na França dos anos de 1960 levaram esse propósito às últimas consequências. E aí vem a vanguarda. Os movimentos modernistas de vanguardas, liderados por escritores, aceleraram o processo, dando vazão a obras herméticas que requeriam efetivamente um recebedor altamente preparado. Como chamar a atenção Andrés Huygens, eu não sei a pronúncia, o resultado foi uma nítida divisão de fronteiras, separando, para um lado, a literatura com seus críticos estudiosos muito preparados e, por outros, consumidores. A ideia da indústria e cultura de massa começa a estar formada, está marcada também por isso, né? Quando a gente vê a indústria cultural, né, do Haber, perdão, do
Horkheimer e do Adorno, né, a dialética do esclarecimento, que eles formulam isso, está marcado nessa cisão. É uma literatura, segundo essa dos consumidores, uma literatura feita para a massa e não popular, feita pelos próprios populares. Então, teria uma literatura feita para essa massa, e aí a gente vai olhar, que é uma das grandes críticas feitas ao Theodor Adorno, por exemplo, ele é elitista, ele vai discutir a poesia do Paul Celan, o teatro do Beckett, do Proust, né? Assim, é uma referência altamente erudita e vai dizer que essas coisas são menores. Tanto a gente pode ver isso na literatura, na música, nas artes plásticas, no teatro, no cinema e por aí vai. O que acontece? Esse é um dos pontos chaves da formação da teoria da literatura. Ela citou aqui já os movimentos dos anos 40, nos Estados Unidos, o New Criticism, na língua inglesa, perdão, que é aquela análise estilística fina dos textos de grandes obras literárias. É uma análise muito fina, muito cuidada e altamente preparada em termos de qualidade para essa análise formal. Isso influenciou uma parte do ensino de literatura em língua inglesa, assim como o estruturalismo influenciou. Quem dialoga, por exemplo, com o estruturalismo, isso é o Todorov, Literatura em Perigo, que ele mostra como isso influenciou a escola francesa. Esse é o primeiro ponto. Aí volto para o início do século XX, na Rússia. O início, o formalismo russo, ele dialoga diretamente com o futurismo russo, que não é o mesmo futurismo italiano. Não tem nada, não tem nenhum vínculo com o fascismo. Não tem um vínculo com trabalho revolucionário, né? Cito como autor, para mim, exemplar do futurismo russo, que é o Mayakovsky. Mas ali eles definem a literatura como estranhamento, como desautomatização, como uma ruptura em relação ao uso comum e trivial e prosaico da linguagem. É um uso altamente especializado e um uso, né, de qualidade, que vai se acentuando e vai a tendência de formação de obras que elas vão demandar dos seus leitores um conhecimento prévio para poder fazer aquela obra falar, para compreender a obra, para poder comentar a obra, para poder, inclusive, formar um gosto. Eu tenho todo cuidado ao discutir a formação de gosto e apreciar a obra literária. A gente pode dar os exemplos aqui, assim, um exemplo emblemático brasileiro recente, que é o debate do Macunaíma. Dizer que é uma obra ruim, etc., eu acho, enfim, é um debate, eu acho um grande romance, mas é um romance de vanguarda. Querer que ele seja um romance comum, de fluxo, é quase patético, porque ele é um romance de vanguarda, ele tenta trazer um material da cultura popular para fazer uma elaboração altamente sofisticada na forma e muito produtiva. Só que ele está marcado nessa divisão entre uma literatura com seus críticos estudiosos preparados, a gente pode nos incluir aqui com o pessoal da Letras, e a outra literatura que é para os consumidores. Por isso, assim, quando volta aquela coisa do debate da literatura numa diversidade de gêneros que existe na realidade, que é lida e que é divulgada e circula, mas não é incorporada nas letras, onde se formam os professores, nem nos currículos escolares. Por isso a pergunta-chave é: que literatura eu vou levar para a escola? Então, a tendência das vanguardas foi criar um alto grau de elaboração formal que distanciou o público comum, né, que virou, e às vezes até caricaturalmente chamado, consumidor de best-seller, de kit, de literatura vulgar, menor, etc. Eu acho que esse debate é um debate importante dentro da Letras, foi bom tu recuperar, né? Porque muitas vezes eu encontro pessoas que dizem, e constrangidas, eu ia citar não, mas eu não vou citar, mas assim, quer dizer que não lê literatura. É como se está sempre com um livro na mão, né? Porque lê outra coisa, lê um tipo de obra que ela é de mercado, né? Considerada de mercado. Por isso esse teu debate, eu acho que trazer à tona isso, eu acho
importantíssimo, porque isso faz parte da pergunta de que literatura e aí que livros a gente vai ler para leitura integral, que livros de leitura ou antologias ou seleções a gente vai montar para a escola, que material didático, unidade didática está compondo para pensar literatura na escola, né? E se é de vanguarda, já é a tendência a criar um abismo em relação aos leitores, né? E aí é o que ela mostra, que isso recupera, de certo modo, especularmente, está reproduzindo o que antes era o cânone literário tradicional, né? Que era só voltado para a elite. Agora, numa outra chave, cria isso. Só aumentar, né, o paralelo que dá para fazer com as artes plásticas, que as obras de vanguarda das artes plásticas, elas exigem tal preparação de leitura para avaliar e comentar, e aí a gente tem aquilo que a gente vê, por exemplo, quando, sei lá, vai a museu, acompanha as bienais, etc., e aí vai um público mais amplo, é que as pessoas ficam desconcertadas, às vezes, perante uma obra, porque parece assim que qualquer um pode fazer, que é só uma coisa retirada do cotidiano, é difícil compreender o lugar e o sentido daquela obra. Assim. Isso vem desde a ruptura da pintura figurativa, da ideia da mímese da realidade, os questionamentos radicais, os dadaístas, e por aí vai, até a chegada da pintura abstrata. Né? Para mim, por exemplo, uma revelação, e aí foi um aprendizado mesmo, para poder olhar, apreciar e compreender o Mondrian, né? Aqueles quadradinhos coloridos. E na música a mesma coisa, assim, fui ler, tu vai ler a filosofia da nova música do Adorno, aí tu vai ver a música de vanguarda, é uma coisa, super interessante debate, fui ouvir, vai ouvir Chamber, faça essa experiência, ponham para ouvir Chamber. Não é uma escuta de fruição, né? E é difícil para burro, aguentar. Assim, é uma experiência estética importante, eu acho, tentar ter. A gente pode pensar no cinema de vanguarda e filmes mais elaborados. A gente, às vezes, eu vejo que as pessoas, às vezes, não têm paciência para filmes que trabalham com uma tomada mais lenta, né? Assim, é uma variação muito grande do ritmo de narrativa e de desenvolvimento. Então, isso que ela está falando da literatura, a gente poderia falar das diversas artes. E se fosse trabalhar a vanguarda, isso a gente pode debater semana que vem quando falar da antropologia, debater um pouco essa diversidade de experiências estéticas, né? Outras experiências estéticas que podem ser levadas à escola. Eu não me alonguei, eu peço desculpas, eu acho que essa coisa do fechamento dentro do trabalho do mestre, ontem eu fui ao campus, primeiro plantão lá no PPG do campus, né, a gente ficou das 9 à 1, então está começando a ter o retorno. Achei que o campus está igual, Eduardo, tinha toda a razão, tá, sem tirar nem pôr a mesma coisa, o mesmo mato de sempre, mas eu estou sentindo falta de convívio com seres humanos. Os cachorros eu já estou acostumado, mas assim, os seres humanos, criaturas, pessoas com quem se relacionar. Eu acho que eu falo demais, assim, acabo falando demais. Mas questões mais, assim, eu achei ótima essa questão, Cristina. Isso é muito bem lembrado. Eduardo, Rafaela, Alice, Cristina. Cristina, pode falar, Cristina. Eu vi que tu abriu o microfone. Não, eu abri só para agradecer e dizer que sim, eu acho que concordo que as vanguardas acabam sendo elitistas e excludentes, mas eu acho que também não dá para subestimar o aluno e dizer, não vou levar até a sala de aula, enfim. Mas é só um comentário. Eu tenho toda a razão, mas não tem que subestimar. A pergunta que dialoga diretamente com o que está colocando está no final do primeiro texto da Regina, ou no começo da leitura, quando ela, ao final, ela nos comentários finais, né, ela vai mostrando como a literatura ela está voltada não para o presente, né, para a vivência, a atualidade, mas ela está sempre preparando para algo que está além, fora da escola.
E mesmo no Para Gostar de Ler, né? Você começar por aqui, mas depois você não lê. Então, quer dizer, eu acho que usa, né? The real thing, a coisa mesmo, ela não está aqui, ela está lá adiante. Então, é uma espécie de promessa para fora da escola. Um contraste importante é pensar que isso é bastante importante, com a concepção, por exemplo, de educação que a gente vai debater, e eu vou manter esse ano, o Jacques Rancière, o Mestre Ignorante, que começa pela leitura do Fenelon, né, As Aventuras de Telêmaco. Bom, é a história do Jacotot. Eu acho uma história fascinante, eu posso comentar daqui a pouco se vocês quiserem, mas o ponto é o seguinte, ele quer sair da ideia de que a educação tem que seguir aquela lógica do mais simples ao mais complexo, a ideia de uma progressão, né, do 1 tem que ir para o 2, se não vê o 2, não pode ir para o 3, sem 1, 2, 3, não pode olhar o 4, sem pensar 1, 2, 3, 4, jamais chegue no 5. Então, assim, imagina se eu vou começar a falar do 11, se eu parei no 5. E a ideia dele, claro, a metáfora numérica não é a mais apropriada, mas a ideia dele é de que a educação pode começar por qualquer ponto. O aprendizado emancipatório, ele é um ponto que pode começar por qualquer lugar. Não tem propriamente uma trajetória linear. E isso tem diretamente a ver com isso de não subestimar o leitor. Essa cisão entre as duas literaturas e uma concepção elitista, ela não é de toda a vanguarda, né, mas é um procedimento próprio que foi se formando com a vanguarda, apesar de as vanguardas definirem uma literatura e uma arte para a vida, e uma vida a partir da arte, que é sensacional, tem um lado revolucionário nisso, né? Não é por nada, depois a gente vê, os surrealistas existem até hoje, né? Tem a ideia da imaginação, né, assim, da projeção utópica como algo crucial, né, para pensar qualquer processo não ortodoxo de emancipação, enfim. Então, isso está trazendo, não, é fundamental, porque isso também é definidor de a gente tentar pensar a literatura que a gente vai levar para a escola e o procedimento. Por isso, essa noção, por exemplo, de partir de problemas que os alunos possam resolver, questões candentes com as quais os alunos estão dialogando, questões vivas da atualidade, e pensar um repertório de literatura que dialogue com isso, que traga algo que possa ser da tradição, sim, pode ser, mas traga algo que tenha diálogo com o que os alunos produzem. E não subestimar, às vezes, enfim, tem uma abertura do professor de surpresa e de aceitar os comentários, o debate a partir da formação que os alunos têm. Isso aparece muito Por isso eu gosto muito de ler a Educação para a Educação Infantil, na Cecília Bajur, se não me engano, agora eu acho que é na Bajur, ela comentando, né, os projetos formados naquele curso de especialização que havia em Buenos Aires, com as crianças e os comentários frequentes da criança sobre as obras, porque com as crianças não a tendência do subestimar tá de ser, leva a obra, a criança ela vai ter menos pudor de mostrar o seu movimento de leitura, porque muito do subestimar está vinculado a uma escola, muitas vezes já num procedimento escolar mais avançado, principalmente quando a gente trabalha textos de vanguarda, em que já está inserido um contexto em que o aluno tem medo de errar, né? Então, por isso, os procedimentos escolares na escolarização, da progressão de nível, a avaliação, instrumentos, tem uma lógica de obediência a uma série de protocolos, e entre eles parece que tem que acertar a conta matemática, e aí isso na literatura faz a pergunta e parece a resposta certa. E isso a gente tende a correr risco, né? E a gente tende a subestimar muitas vezes o outro, né? E isso é um problema gravíssimo. Eu acho um problema gravíssimo, porque isso muitas vezes pressupõe um reforço de uma relação desigual, né? Uma relação entre desiguais ou diferentes não quer dizer uma relação de hierarquia ou subserviência, ou de imposição pelo medo, ou de abuso. É só uma relação entre diferentes, né?
ia dar abertura. Não, esse preço são subestimar, né? Colocar sub é bem complicadíssimo. Ah, tu vai na reunião do Conselho da Unidade, Amanda? Isso. Amanhã é quinta, né? É o Conselho da Unidade, amanhã. Isso. Tá bem. A gente tem que ter lá o vacinal, né, para entrar. Eles abrem a porta, né? Ele tá chaveado. Mas tá igual, assim, tá igual. Eu só não fui na minha sala, só fui na sala do PPG, né? Inclusive, ontem tinha aula de orientação da Brasileira B, eu dei de lá, né? E para uma turma que é do segundo semestre que nunca foi ao campus. Nunca foi ao campus. Ah, dá um dó, né? Nossa. Eu queria pensar e andar pelo campus para mostrar, mas não. Desculpa. Mas parece que semestre que vem volta todo mundo. Parece que é tipo, quase certeza, assim. Vai voltar e eras isso, sem choro nem vela, e vai todo mundo voltar. Eu acho que agora é só discutir os procedimentos da volta. Eu acho que sim. Eu acho que esse semestre que vem volta. Eu acho que já está na hora de voltar. A gente tem que discutir os Sim, tem que melhores voltar. É que a caminhos. gente estava querendo planejar a volta para poder voltar com segurança, né? E a gente está enchendo o saco faz tempo, querendo planejamento, mas aí agora estão falando em planejamento de plano de ensino, mas planejamento sanitário que é bom, máscara e auxílio transporte, essas coisas, não tem planejamento. Sabe que eu acho a nossa universidade, a infraestrutura dela tão precária, mano. Assim, desde assim, eu me lembro quando eu comecei a fazer a graduação e eu fazia uns cursos às vezes na PUC, a infraestrutura da URGS ela era parecida com a da PUC, quando eu comecei a fazer o curso. E aí, naquela lógica de reinvestimento, eles não podem ter lucro, porque é fins filantrópicos, né? Mas eles, para não ter lucro, o que eles fazem? O que tem de excedente, eles acabam investindo. Então, compraram enormes terrenos, né? Onde tem aqueles enormes estacionamentos eles compraram. Fizeram aqueles prédios monumentais, aquela biblioteca sensacional, 90% é com dinheiro público, inclusive, que é sensacional, a biblioteca, os acervos. Aí a gente vê o abismo que criou, porque eu estou dando toda essa volta. Eu passei na frente lá do auditório do PPG, onde tem as defesas, está um cartazinho. Capacidade da sala, 44. Eu nunca vi 44 pessoas naquela sala do PPG. Só se tinha pessoas atiradas, penduradas no luz, etc. Aí, capacidade 44. O público real, 22, metade, 50%. Então, eu acho que o planejamento sanitário vai ser uma folha A4 escrita a canetinha e colada com durex na porta. Eu acho que vai ser o máximo que a gente vai conseguir, eu tenho a impressão, Amanda. Não sei se eu que estou muito pessimista. É que, na verdade, assim, agora as salas estão podendo ocupar 50% da capacidade, né? Mas isso parece que vai ser revisto pelo Comitê Covid da URGS, porque, por exemplo, a gente tem turmas de 70 pessoas e não vai poder fazer ensino híbrido, não vai poder fazer parte das atividades remotas, vai ter que ser a carga horária, tirando os 20% que já eram previstos, né, de atividade à distância, a carga horária vai ter que ser cumprida de forma presencial. Então, assim, não vai ter como manter 50% das coisas. Vai voltar. O distanciamento vai ficar nulo, assim. A gente vai ter que confiar na máscara e na vacina, porque... Isso, a máscara, as janelas abertas, portas e janelas abertas e máscara. Porque até a transmissão da aula, até pensei assim, ontem, eu tenho computador para levar, né? Mas eu não usaria o computador do campus, né? Porque como fazer a transmissão simultânea, né? Que eu fico preocupado porque quando eu vi, por exemplo, o depoimento de alunos que são professores, alunos orientandos de mestrado, são professores, do híbrido nas escolas particulares, eles tiraram o couro dos professores, porque tinha que dar aula para o computador e aula para a presença, olhar as tarefas dos alunos presentes, olhar as tarefas. Claro, na universidade é diferente, mas o que eu acho, claro, vai entrar muito na racionalização, por exemplo. Eu tento cuidar, vocês reparam, né? Assim, eu sempre preparo o material para deixar, gravo o link, mando o link, porque eu sei que é muito mais trabalhoso acompanhar a distância, né? E tentar manter a qualidade à distância. Eu não tenho formação para fazer edição de vídeo, alguns fazem. Mas esse é um cuidado importante. Como é que a gente vai tentar esse cuidado fazer? Não vai ser a mesma coisa na volta presencial. Eu acho que tem que achar um caminho para isso. Metodologicamente, para que possa pensar algo adequado e, ao mesmo tempo, ter isso que falou, o cuidado, que é esse cuidado sanitário.
Eu não sei, por exemplo, a questão das presenças, como é que vai voltar, se vai voltar obrigatória a presença ou não, mas a minha tendência é flexibilizar, mesmo que volte. A minha tendência é A gente flexibilizar. gostaria que mantesse, né? Não obrigatória a presença, é uma demanda Pelo nossa, menos mas pelo as menos mais nesse respostas que a gente semestre. tem recebido da Congrade, da direção, é que não tem como, porque o aluno se comprometeu a fazer um curso presencial, então se vai ser presencial, ele tem que estar. E várias questões, assim, a gente está pedindo para colocar pelo menos uma ou duas turmas das matérias comuns, assim, tipo, estudos linguísticos e tal, à noite. Porque a gente sabe que tem muitos colegas que estão trabalhando em horário integral e a gente gostaria que, pelo menos em alguma medida, pudesse ter algumas disciplinas que eles pudessem cursar para manter o vínculo, né? Senão os índices de evasão vão ser muito altos. E aí isso está sendo uma briga. A gente O quer que se vespertino. forneça máscara para quem não tem condição de comprar máscara de qualidade. Ah, tá. Se a gente fosse parar para pensar, na verdade, o tanto de tempo que ficou parado os prédios da URGS como um todo, a gente podia ter feito uma reforma que melhorasse a condição de ventilação nas salas de aula, sabe? Dava tempo Mas, e se tivesse tempo interesse dava, do mas eu governo acho que não investir. tinha dinheiro. Não tem interesse em Não, mas se a investigação. gente tivesse um governo nesse país, É sabe, que assim, não. instalar um As filtro, federais. e assim, comparativamente com o custo que a gente perde, instalar um filtro de ar que tem capacidade, porque existem filtros que ajudam a diminuir o risco de contaminação, sabe? Muita coisa poderia ter sido feita se tivesse um investimento, sim, que é um investimento, mas que não seria absurdo num país como o nosso, considerando a situação de emergencialidade, sabe? Agora, a gente está vivendo em situações muito precárias, de fato, né? Eu acho que a gente vai voltar de modo precário. Assim, Vai. vai. Sinceramente, assim, eu acho que mesmo houve uma melhoria muito grande, né? Principalmente quando teve aquele do Reúne, né? E aí teve condições, mas dependia muito dos projetos das unidades, né? Mesmo que tenha havido melhora, assim, o investimento na educação pública atualmente está muito precário. A gente debateu, né? O período que mais investimento foi aquele período que teve novas universidades, institutos federais, melhoria da infraestrutura da URGS, mas depois voltou assim ao nível da precariedade. A gente vê assim agora, a gente ontem estava vendo lá na Secretaria do PPG, houve uma perda de 5 bolsas. A gente vem perdendo a cada ano bolsas, né? E não tem bolsas que não tem reajuste há muito tempo. Então, assim, a precariedade ela vai assim pensando na universidade, né? Vai da base da infraestrutura até as formas de manutenção dos alunos, né? A gente, eu sei que você debate, né, Amanda, a questão da casa de estudantes. Sim. Assim, Não, isso que tu falou das bolsas também é uma questão, né? Uma bolsa de mestrado agora tá no valor do salário mínimo e provavelmente um salário mínimo que também está defasado, exatamente. mas daí é um negócio com dedicação exclusiva que o E não aluno tem não pode reajuste fazer outra coisa. há 8 anos que não tem um reajuste. Muito tempo, muito Há tempo. muito tempo. Então, assim, por isso eu acho que E querem colocar dedicação exclusiva na bolsa de C, que é R$ 400, né? Imagina. isso. Sim. Sim. Sem comentário. Sem comentários. E voltando ao texto das perguntas, e a literatura nesse lugar todo, o que o lugar ocupa nisso tudo, nesse mundo que a gente está agora. A minha pergunta passa por essa concepção de literatura, quando a Regina fala na concepção materialista e aí usa uma palavra que também do pragmático. Eu acho que esse é um dos pontos cruciais a gente pensar, né? A situação real mesmo da escola em que a literatura vai ser levada e que literatura vai ser levada à escola e que procedimentos vão ser levados. Então, quando a gente está pensando aqui, está pensando não do que seria o ideal a levar, mas daquilo que a gente tem espaço real para levar. Deixa eu entender. Pergunta de novo. Pergunta em voz alta, Guilherme. Que livros eram dedicados, de idade são dedicados apenas para meninos? Tu fala em que época? Isso ali no final do 19? Oi, prof. Oi. Eu li no texto da Regina, ali no início, Sim. que as dedicatórias eram para meninos. Eu fiquei
pensando o que meninas leiam, né, na época. Ah, entendi. Essa é uma excelente questão, assim, né? Excelente mesmo. Porque uma das marcações, né, que fica muito evidente no que a Regina colocou, que tem a marcação de classes e marcação de gênero, né, na educação. E ela indica, essas indicações que estão aqui, são indicação de livro para meninos, para rapazes, né? E aí tinha os valores, por exemplo, algo que às vezes em textos críticos de relevância, né? Que colocavam que os meninos tinham que aprender traços de virilidade para a convivência do mundo. Então, assim, os trechos, as obras, perdão, os autores, as obras, os trechos indicados adequados. E aí, muito do que era indicado, tinha uma ideia de que os meninos poderiam ter um processo de qualificação nas leituras a serem feitas, né? É, e a, então, esses que ela está indicando aqui são basicamente das leituras que eram para meninos, né? Para as escolas masculinas. Quando a gente vê o Ateneu, é uma escola, por isso, não só como literatura, que é uma grande obra, mas também como caráter exemplar, né, para pensar a educação do 19, o Ateneu é ótimo, porque ele não tem só as leituras indicadas, mas tem a biblioteca e tem o que circula lá de outras leituras que o Sérgio fazia dentro do Ateneu, né? E aí era uma escola para meninos, né? E aí a gente vê todas as implicações, conflitos que o Sérgio trouxe a um lado. Para as meninas, as escolas de meninas, tinha esse cerceamento do decoro era maior. E aí eu te confesso, assim, do repertório de leituras dedicadas às meninas, eu fiquei pensando assim, eu estava agora lendo a aula de amanhã na Brasileira B vai ser sobre a Júlia Lopes de Almeida. E aí eu estava lendo, assim, tem uma coleção que eu fazer um parênteses que eu recomendo bastante, que é uma coleção Escritoras Mulheres, Escritoras Brasileiras, Escritoras Mulheres. Escritoras Brasileiras é uma coleção, você acha o PDF, ótimas edições, boas introduções, que é da editora do Senado Federal. Então, entrando na editora do Senado Federal, vai clicar para comprar e aparece sempre a disponibilidade em PDF do livro. Então, por exemplo, tem lá um volume da Josefina Álvares de Azevedo, com quem a Júlia Lopes trabalhou, é um volume chamado A Mulher Moderna. Então, tem lá ela defendendo o voto feminino, defendendo a igualdade de gênero, uma série de questões. E tinha a Anísia Floresta, né? Ela que tinha uma escola feminina. Eu não vou me lembrar todas as autoras. Tinha a Francisca Júlia. Queria me lembrar de uma que tinha uma escola feminina importante, que era uma escola feminina. Eu não vou lembrar. Mas, só no caso, voltando, a Josefina, ela tinha uma publicação que era a Família, mas era um livro, era um jornal voltado para mulheres e feito apenas por mulheres. E aí discutia um pouco assim do que podia ler ou não podia ler e debatia a restrição que era dada naturalmente à formação e educação feminina. Então agora eu fiquei interessado em ver o tipo de leitura, porque a leitura, por exemplo, do folhetim, as leituras femininas, eu não sei se talvez a Cristina saiba, provavelmente a Cristina sabe responder melhor a tua pergunta do que eu, Guilherme. Porque assim, eu estava tentando lembrar as leituras femininas muito criticadas do folhetim, que a gente vi de Emma Bovary, a Luísa, né, de O Primo Basílio, a Eugênia das Confissões de uma Viva Moça, eu podia ir citando figuras femininas que liam e tinham sua vida alterada pelos livros que leram por causa da imaginação, né? Então aparecia nos fascículos, teria que dar uma pesquisada para ver o que levava para a escola. Eu não sei o que levavam para a escola feminina de leituras recomendadas. Uma pista é dada pela Michelle Petit, daquelas leituras que eram feitas na escola, leituras religiosas, né? Leituras de santos, figuras exemplares, emblemáticas. Sei. Eu realmente estou improvisando a resposta, eu não sei o que era dedicado para as meninas. Tu perguntou para os meninos, eu estou falando das meninas.
O dos meninos é esse aqui, esses que estão aqui. Das meninas é que eu confesso que eu não sei te dizer, Guilherme. Eu estou improvisando a resposta, mas é uma pergunta boa, seria uma boa pesquisa a ser feita, se alguém tem interesse. Ali no texto da Regina, ela também fala que tem papéis de gêneros muito bem definidos, assim, né? Do que são excertos voltados para meninos e excertos são voltados para meninas, né? Das meninas sei lá, acho que aquela ideia, assim, de, cuidar da família, etc. Umas coisas assim, né? Ser mulher do lar, e o homem tem aquela ideia, para os meninos, assim, tem uma ideia, assim, de, construção da pátria, patriotismo, as coisas mais ou menos assim. A construção da nação tem que ser herói, tem que ser capaz de sacrificar, tem uma ideia da formação de acordo com o caráter, né? Isso, por exemplo, tinha todo um debate, parece nos anos de aprendizagem de William Meister, que enfim, tá, é um dos momentos. Assim, o que a pessoa tem, ela era individual. No 19, ao longo do 19, passou a ter uma questão de adequação de gênero. Até muito recentemente, até os anos 60, ainda tinha escola de mulheres, para mulheres. Escola de mulheres é ótimo. Uma escola feminina, uma concepção de gênero, de feminino muito rígida, que tinha, por exemplo, prova de culinária. E aí tinha... Eu não me lembro onde é que eu li isso. Então, por exemplo, do arroz, tinha avaliação sobre o arroz. A pessoa tinha que ir lá fazer arroz. E não era Masterchef. Então, eu tinha que fazer o arroz. E aí a menina era avaliada para saber se ela sabia fazer arroz. E uma da avaliação é se o arroz era soltinho ou não. Então, quanto mais solto, bem, nota 10, todo arroz é solto, soltinho, bem feito, não queimou nada. Queimou, 0, vai repetir a matéria. Então, aprender a passar roupa, engomar, lavar, tinha tudo, e aí tinha os trabalhos manuais domésticos e tinha as leituras adequadas. A gente vê um pouco isso nos romances, são as leituras que são indicadas, as tarefas indicadas, né? O combate dessas mulheres engajadas no final do 19, tem a Josefina, mas tem outras, de que a educação feminina tem que ir para além do aprendizado de trabalhos manuais, como, por exemplo, crochê, tocar algum piano, saber algum francês e ler alguma revista dedicada às mulheres. Porque isso é uma noção feminina voltada para o lar, né? Para o trabalho doméstico, né? E fazer só um parênteses, né? Chamar de trabalho doméstico é importante, porque é um trabalho, né? E aí eu sempre prefiro ler uma Sylvia Friedrich, né? Que ela mostra a exploração do trabalho doméstico como fundamental no capitalismo, porque só assim esse trabalho invisível, não remunerado e, consequentemente, não valorizado, ele é o trabalho reprodutivo ali que se permite a formação de novos trabalhadores e dos próprios trabalhadores. Sem isso, isso é trabalho, e trabalho não remunerado, né? Não reconhecido e não remunerado. Questões mais? Ou... Eu tinha ficado... Não sei se alguém abriu o microfone, deu um barulho. Na verdade, eu tinha ficado, acho que meio... Não sei, acho que eu fiquei meio inquieto, assim, na verdade, com uma pergunta que tu tinha feito, assim, logo depois da exposição dos textos, assim, que eu acho que era... Agora eu não lembro exatamente as palavras que tu usou, assim, mas era refletindo sobre que literatura levar para a escola, né? Era algo nesse sentido. Mas se a pergunta não era essa, a pergunta virou essa para mim. E aí eu tô fazendo meu trabalho de estágio, assim, com a Isabel, a gente tá fazendo nosso projeto, assim, e a nossa intenção é também trabalhar uma crônica. E aí a nossa ideia, né, seguindo, assim, uma visão um pouco mais do trabalho com gêneros, assim, e tal, é de levar algumas crônicas, assim, para os alunos terem uma referência, para a partir daquelas crônicas que a gente levar, a gente introduzir o gênero e começar a trabalhar, assim, os aspectos que são, né, da crônica e tal. E aí, com essa tua pergunta, assim, não sei, acho que era meio que uma pergunta, assim, que já tava para mim, sabe? Tipo assim, que literatura eu levo para a escola, assim. Só que, ao mesmo tempo, acho que eu não tinha verbalizado ela, sabe? Então, foi uma coisa, assim, que me deixou muito inquieto, porque é uma dificuldade muito grande, assim, pensar que literatura levar, ainda mais pensando... nesse mundo pós-pandêmico, assim, sabe? Ainda mais querendo trabalhar a crônica e
a crônica também dentro de um jornal, né? Que esse é o grande gênero, é a grande coisa do 7º ano, assim, que a gente vai trabalhar. E aí, pensando assim, toda essa coisa da ordem do cotidiano, dos elementos do cotidiano, assim, aí pensando, sei lá, já fazendo uma coisa mais ampla, assim, nesse Brasil de 2022, todas essas questões que surgem. E aí pensar a crônica e que recado essa aula de literatura vai dar sobre a noção de língua e de literatura, sabe? Ficou uma coisa assim, um emaranhado muito grande para mim, sabe? Ficou uma inquietação muito grande, sabe? E como é difícil, assim, também para mim, ao mesmo tempo, fazer essa busca, sabe? Então, enfim, é mais acho que mais um compartilhamento, assim, de uma inquietação que veio com essa tua pergunta, sabe? Porque para mim, ao mesmo tempo, ela dialoga com uma coisa que agora eu não lembro se acho que a Juliana é quem fala muito, assim, que recados que a minha aula dá sobre a noção de língua, sabe? Que recados que os textos que eu levo dão sobre uma concepção de língua, uma concepção de linguagem, e que ao mesmo tempo dá para fazer essa mesma pergunta para a literatura, sabe? Que recados os textos que eu levo, os materiais que eu levo dão sobre o que é literatura, sobre a minha noção de literatura, sabe? Então, enfim, sabe? Foi uma coisa assim que suscitou várias questões assim ao mesmo tempo. Eu acho, é que, por isso eu te disse, assim, digo, né, assim, que eu não sei exatamente, não tem, assim, eu acho que no texto da Regina, em especial o segundo, que é de 2008, ela está trabalhando muito no diálogo dos PCNs, né? Então a gente poderia fazer um texto, tomar, por exemplo, um desafio, pensar com um título semelhante a esse da Regina, pensar hoje em tempos de BNCC e pós-pandemia e na atual situação brasileira. Que literatura entra na escola e como ela é ensinada e transmitida, né? Então, que literatura para a escola, que escola para a literatura. Esse diálogo entre educação e literatura, basicamente. E eu não sei realmente assim qual é o melhor caminho, mas eu acho que essas são as questões. Eu acho que o importante é colocar as questões nesse momento, porque assim eu acho que gera uma tremenda insegurança a gente pensar que a gente está selecionando textos que estão para a escola e pensar os critérios que a gente usa para escolher esses textos e não outros. Porque quando a gente começa a se interrogar, a gente começa a pensar, tá, mas eu estou levando, vocês estão trabalhando a crônica, né? Estou levando um conjunto de crônicas para dialogar com o cotidiano escolar daquela turma que vocês observaram, as questões que aparecem ali na situação pós-pandemia. Você tem um tema definido, a crônica está definida, então o que vocês estão mostrando, eu acho, o recado não é só pela seleção dos autores, mas pelo procedimento, fazer com que a literatura dialogue com a realidade. Eu estou dando um recado, estão dizendo assim, olha, eu estou trazendo para vocês vão ver que ler literatura é conversar com a realidade cotidiana de vocês, é compreender a realidade. Então, por isso, eu acho que tem um primeiro recado, eu acho que é essa questão do procedimento, né? Que norteia a seleção. É trazer os princípios da realidade que se insere para o critério de seleção de vocês. Que eu sinceramente, eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? Esse diálogo entre literatura e experiência, né? No sentido mais lato de experiência mesmo, né? Mais largo, assim, não é a vivência cotidiana, mas é experimentar algo, começar a aprender com aquela vivência. A gente podia dizer praxis no sentido mais elaborado, mas no sentido da experiência que forma o saber, né? E aí narrar, aprender a transformar aquilo que viveu numa experiência, etc. Então, a seleção de texto, tendo um critério que está ligado a essa, a experiência de leitura como centro, então eles vão ler literatura, a experiência de que essa leitura que eles vão fazer vai dialogar com a realidade, e a experiência de leitura que dialoga com a realidade que vai levar eles a fazer também o texto deles, e eles poderem se tornar autores. Então, tu está dando um recado nessa trajetória. E eu acho que o segundo é pensar, esse repertório, ele é um repertório, ele não é infinito, né? Mas é ilimitado. A gente não é ilimitadíssimo, né? E na contemporaneidade a gente não tem mais, e eu acho que é um dos pontos chaves, uma rigidez quanto a critérios de seleção de gênero, de qualidade das obras e nem de autores, né? Assim, tem uma abertura muito grande, né?
E eu acho essa abertura importante a ser preservada. Isso eu acho, por isso, assim, mas eu fico contigo, eu fico me interrogando. E eu acho excelente assim, te ouvir assim, essas interrogações, porque eu sinceramente eu acho que se a gente está pensando na escola, é isso. Se eu fosse pensar, por exemplo, não existe essa cadeira na literatura e antropologia, pesquisas sobre literatura que existem na realidade, eu ia pensar pesquisa sobre literatura na realidade, não na escola. A literatura espírita é um sonho meu, pesquisar, estudar, ler as obras, entender como é que ela circula, quem é que lê, qual é o critério de seleção, né? Não vou debater se veio uma alma de outro mundo e psicografou, não. Eu quero ler o livro e ver quem é o leitor. A literatura de mercado, quem é que lê, o que o papel contribui para a formação. Acho que comentei com vocês, né? Eu ouvi uma fala, e aí fui demandado a dizer assim: mas lê Harry Potter, que a pessoa que lê Harry Potter vai ler Harry Potter a vida inteira. Não. A pessoa está numa trajetória de leitura, assim, né? É muito exagerado e sectário mesmo, uma observação dessa ordem sobre a formação de leitor. Então, assim, enfim, por isso, assim, eu gostaria de estudar como é que a literatura existe na realidade, nas suas diversas modalidades. Nem sempre tem tempo. Agora, o que a gente está pensando aqui é literatura na escola, né? A gente está pensando em literatura escolarizada. Então, assim, por isso que eu penso assim, tem a literatura que vem das instituições que avalizam acadêmica e constituem cânone, e não estou falando da Academia Brasileira de Letras, estou falando assim, das universidades, dos jornais, das revistas, os críticos que vão avalizar e vai reproduzindo, as universidades até pelo vestibular, não só pelo vestibular, e que definem muito do que vai ser a literatura a ser escolarizada. Mas existe uma outra literatura fora da escolarização, fora desse cânone, né? Existem outras manifestações da literatura que dá para pensar. A gente pode trazer essa para a escola. Ela não seria um bom caminho de pensar uma prática. E aí o critério já não é o critério do grande autor, da qualidade, é um outro critério, que pode também ser um grande autor, às vezes não se permite nem a ler para poder avaliar. Né? Então, por isso eu acho esse questionamento, eu acho que a questão central é questionar. E tem uma pergunta que eu fiquei lendo o texto da Regina, que eu não coloquei nem nas minhas anotações de preparação, que é a pergunta importante, me parece, assim, que é, no ensino de língua, atualmente, a literatura, e isso está muito na base, né, ela é vista, os gêneros literários, como outros gêneros, são outros gêneros, é um gênero discursivo entre outros, né? A literatura, ela não tem aquela noção da literatura como melhor realização da língua, que mesmo entre os estruturalistas aparecia, isso não é posto, é só posto assim, tem que ter uma experiência estética, fruição, etc. Mas, assim, o grau de elaboração para a reflexão da literatura eu acho que está muito precário ainda. Sinceramente, eu acho precário. Do que é propriamente experienciar a leitura literária. Dito isso, eu penso assim, a formação, a educação literária, mesmo para aquele que não se coloca como professor de literatura, mas só como professor de português, e não quer se colocar como professor de literatura, e não quer ter esse... Tá, mas ele pode também refletir sobre a natureza da literatura, o que é pensar o gênero da literatura e que contribuição a literatura vai dar para a aula de português. Essa é uma questão que me inquietou muito lendo o texto da Regina, assim, né? Porque isso é uma das perguntas, né? Se a literatura entra na escola, hoje, principalmente na educação de sexto a nono ano, ela entra na aula de língua portuguesa e boa parte do ensino médio também. Mas é uma inquietação importante essa. Eu sou defensor da literatura, mas assim, fica sempre aquilo, tá, mas tu é professor de literatura, por isso estou defendendo. Ele é o argumento, usa a pessoa para dizer, para invalidar a defesa. Eu gostei do que tu falou, assim, porque, enfim, todas essas indagações, assim, que eu faço não era também esperando uma resposta, assim, para, tipo, o que fazer, sabe? Mas era mais também Sim. compartilhando, assim, acho que essas perguntas latentes, assim, sabe? Que estão, assim, essas perguntas estão muito latentes para mim, assim, que estão muito, muito atuais, né? E
E dessa questão assim, da literatura na escola, né? Acho que uma coisa que eu tive uma experiência muito feliz no meu ensino médio, que eu tive que acho que foi no meu último ano do ensino médio, assim, o professor de sociologia e de geografia se uniram numa mesma disciplina lá na escola. Eles tinham feito por conta, assim, que eles tinham chamado de humanidades. E aí, ao mesmo tempo, eles estavam fazendo um trabalho Ah, que direto com a legal. professora de língua portuguesa, porque quando eu fiz o ensino médio era só português, né? Não tinha redação, língua portuguesa e literatura. Então, a aula de língua portuguesa era uma aula para tudo. E aí aí essas duas disciplinas, né, já estavam fazendo um trabalho em conjunto, né? Daí era a professora de língua portuguesa com esses dois outros professores. E era um trabalho bem legal, assim, que no primeiro trimestre a avaliação era ler, a gente estava estudando sobre as dinâmicas urbanas, assim, e Sim, aí surgimento das favelas, a relação com os cortiços, e em paralelo estavam fazendo a leitura do cortiço, né? Então foi um trabalho muito legal. E é uma coisa que para mim ficou por muito legal. tempo, assim, que era por que que outras disciplinas também não fazem esse proveito da literatura, sabe? Porque, enfim, é um campo muito frutífero, sabe? E essa coisa da É, dinâmica social, por exemplo, trabalhando com cortiço ficou muito... Putz, é um exemplo muito perfeito, sabe, para trabalhar isso, sim, assim, o uso do espaço, de pensar onde é que sim, estão, por onde circulam os personagens daquele sim. livro, como é que se fosse fazer talvez uma trazida para os dias atuais, como seria, por onde circulariam, qual seria a realidade, qual seria, né, a cor dessas pessoas, enfim, acho que são várias questões assim que vieram, sabe? E que ao mesmo tempo é uma Sim, pena, sim. né? Porque, pô, a literatura é um convite para um trabalho interdisciplinar, sabe? Dá para fazer tantas coisas Ah, assim, a gente tão vê assim, bacanas. depois, me lembro assim, de eventos de outras áreas que trazem a literatura. E a da ideia de humanidades, né? Isso é fortíssimo. Tem um livro bem bom do... Ai, do... Eu tô com o Norbert Elias, não. Ah, me fugiu. Daqui a pouco eu me lembro o nome. Que eu ia te indicar, agora me esqueci. Vitória, diga Vitória. Depois eu quero Eu lembrar. queria falar isso que o Eduardo estava falando, né, dessa relação, dessa interdisciplinaridade. Eu acho que a gente tem muita sorte, assim, trabalhando com literatura, porque a gente consegue, e língua portuguesa, né, a gente consegue tratar de praticamente fazer relação com qualquer coisa, né, eu trabalhei com interdisciplinaridade entre ciências e inglês, né? E, claro, Ah, que era legal. inglês, mas a gente também utilizava literatura, a gente usava textos, poemas, contos, músicas, né? Coisas que a gente pudesse trazer e relacionar com ciências. É Sim, mais sim, sim. difícil fazer esse tipo de relação? Ah, acho que é um pouco mais complicado, né? Porque às vezes os conteúdos são muito separados, né? Uma coisa que não tem uma certa dificuldade, mas eu acho que uma coisa que a gente tem muita sorte, que eu acho que a gente sempre pode levar em consideração, né, é que uma coisa que eu acho muito legal, no meu último ano de ensino médio, a gente teve um trabalho em área, assim, que era uma feira das nações. E aí, cada professor ia pedir uma determinada coisa. Ah, qual é a língua desse país, né? Me traz uma parte da literatura desse país, um conto, uma música, alguma coisa que tu encontre. Então, Sim, trabalhar e trazer essas relações, eu acho que isso não só vale muito a pena, porque faz a aula ser mais divertida, né? Eu acho que também colabora para a gente criar uma comunidade, né, de prática, os professores terem uma relação melhor entre si, de conseguir abranger seus conteúdos, e também, claro, isso funciona para o Enem, isso também funciona para a vida, né? Porque ninguém aprende uma coisa separadamente, né? Ah, a literatura fica bem sim, longe sim. das humanidades, né? Ah, e a matemática não tem nada a ver com literatura, nunca vai dar certo, né? Então, acho que são coisas que a gente pode, que é importante se pensar assim para o nosso futuro, para a nossa formação e para tentar mudar um pouco a educação que a gente tem, né? Se a gente teve uma educação tão compartimentada, né, que não tinha relação uma coisa com a outra, por que que a gente Sim, não tem exatamente. diferença, né? Sabe que tem isso, as questões são excelentes, assim, porque essa é uma das coisas que cada vez mais eu penso, quando a gente lembra de momentos marcantes da formação, aquilo que a gente tem memória como episódios significativos, né? No episódio agora que o Eduardo citou, agora o episódio que tu citou da Feira das Nações, do episódio do em torno do Curtis, né? Que são trabalhos em que a aprendizagem, a gente tem uma memória de quem aprendeu, a gente tem uma memória a gente deu um passo adiante, né? A gente se constituiu. E aí tu está trazendo essas interrogações dos vários intercâmbios e interdisciplinares que a literatura pode fazer, que a escola pode fazer, que a gente pode buscar ter boas práticas, né? Por isso, assim, é sempre um cuidado. Eu me lembro muito assim da conversa, assim, a gente tem um risco sempre muito grande de análise e leitura da escola, então por isso é sempre um cuidado que eu solicito assim nas observações, que é o risco de sair
criticar, de que tudo está ruim, de que nada presta, e a gente perde o olhar para isso, que são essas boas práticas, né, que tem, que são, e é claro, marcando a distinção entre, às vezes, uma boa prática é uma manifestação isolada na escola, não é sistêmico, né? Então, tendo a distinção entre o que é uma manifestação, o que é algo de política pública, ideia de conjunto sistêmico, mas essas boas práticas, elas têm um caráter seminal, né, de semente de transformação, né? Às vezes pode trazer algo na trajetória de alguém para a trajetória de alguém que é fundamental, né? E isso é papel da educação, isso é a gente pensar isso. E é especificamente a literatura para mim, né? Quer dizer, nas inquietações, né? O Eduardo estava colocando, agora colocando também, Vitória, que é a minha pergunta sempre, assim, que não é uma coisa tão simples, né? Como é que eu digo e como é que eu demonstro que a literatura realmente é importante na formação de uma pessoa? Como é que eu vou demonstrar isso? Assim? É óbvio, a literatura é a melhor realização da literatura. Isso é abstrato. Assim, isso eu não vou conseguir demonstrar para o meu aluno, nem para os meus colegas professores, nem para os pais dos meus alunos, que de fato a literatura ela contribui para a formação daquele menino, ou daquela menina, ou daquela pessoa que está ali na minha frente. Como é que eu mostro isso? Por isso um pouco do esforço da cabeça, pensar lá a Colomer, né? A Colomer a gente não trabalhou, mas a Michelle Petit, né, naquela pesquisa antropológica, o que a literatura representava na biblioteca pública, o ambiente, a Cecília Bajuca, e pensar esse lugar. E aí, muitos desses caminhos que vocês dois estavam colocando agora são formas materiais mesmo de demonstração do quanto a literatura pode ser importante, né? Acho que eu citei para vocês, né? Tinha uma historiadora, Aline Hunt, que é Invenção dos Direitos Humanos, e ela mostra o papel que o romance e a ficção romanesca teve no século XVIII para a formação dos direitos humanos. A capacidade de empatia com o outro através da ficção. Nossa, isso é importantíssimo, né? Essa capacidade de empatia. Enfim, então, eu acho que essas questões são centrais. E, em especial, esse diálogo com as outras áreas, né? Assim, eu sempre me lembrando que, às vezes, a gente tem essa questão da vanguarda que antes a Cristine havia trazido, muito da área de estudos literários dentro das universidades, ela ainda traz uma marca muito forte. Tem as suas razões, a gente poderia debater as razões históricas para isso, as relações contextuais, mas uma marca muito elitista, né, de estudar os grandes autores, as grandes obras, as grandes formações, e meio que a gente tem o risco de olhar de canto de olho, assim, com o nariz meio empinadinho, olhando assim para baixo, né, para outras formas e outras expressões literárias. Enfim, tem vários debates aqui. Isso acaba aparecendo no currículo que a gente tem, né? O que é obrigatório, o que não é obrigatório. Assim, tem algo que é uma história que a gente não conseguiu mudar ainda, né? Mas dentro do curso de letras, a infanto-juvenil não é obrigatória, né? E aí a gente pensa, quando a gente está falando num curso de licenciatura, como é que pessoas que vão ser professoras para crianças e não tem isso como obrigatório? Sei lá, e para mim, uma das grandes autores de literatura infanto-juvenil é a Lígia Bojunga Nunes, né? E pensa, pô, a gente não tá ali, não tá uma entre outras, né? Tem a Ana Maria Machado, e vai entrando, né? Mas isso expressa no currículo uma concepção que poderia ser debatida. E também pouco se fala sobre práticas, né, de sala de aula de literatura, né? Tanto que acho que essa é a única disciplina, assim, da graduação inteira, assim, a gente não vê, sei lá, exemplo de práticas, metodologias, abordagens, ou também do próprio papel até se fala um pouco mais sobre mediação de leitura, né, mas de pensar um pouco mais, num sentido um pouco mais pragmático, assim, da mediação em sala de aula, do papel do professor, enfim, das próprias metodologias, atividades possíveis. Avaliação de leitura, né, também acho que é algo super complexo, assim, da gente pensar como é que a gente pode avaliar a leitura de um estudante, como é que a gente, seja, às vezes, sei lá, de N formas, assim,
São questões muito difíceis, Sim, né, que é também, mas a Juliana da qual tu falava era a Juliana Schoffen, né, Eduardo? isso, só falei Juliana, né, É. mas sim, a Juliana Isso, Schoffen. mas eu imaginei, pelo comentário, pelo que ela disse, eu imaginei que fosse. Ela tem um trabalho excelente sobre avaliação, né? E porque sabe que tu trouxe isso, sim, esse é um dos pontos. Pois é, tinha que pensar. Que eu tenho ideia, depois é para botar na prática, eu sou um desastre, sou literalmente um desastre. Tá? Mas, assim, eu já tive várias ideias com o texto que tu disse, assim, sobre essa questão de pensar as práticas de leitura na universidade. E eu disse isso porque, assim, eu tive uma ideia assim, tem que pensar, trazer a Juliana para falar aqui sobre avaliação de leitura, né? Porque ela tem trabalhos muito bons, inclusive sobre a crônica, ela tem um bom trabalho sobre a crônica, Juliana, né? E porque eu digo que isso normalmente é a parte mais fraca dos projetos, acaba na avaliação. Eu coloquei aqui do livro da Luciene, né? Que tem lá um debate sobre avaliação que ainda eu acho que achei melhor. Né? Mas eu tenho que qualificar isso, eu tenho que falar com a Juliana. Porque isso é um dos pontos chaves, assim, que tem uma noção muito alienada. Eu chamo alienada quando se cria uma espécie de objeto mágico, um fetiche desligado da produção humana, que a avaliação virou o trabalho avaliativo. Então, como se prova e avaliação fazem a mesma coisa. E prova é a versão mais aviltada que se tem da avaliação. Né? Avaliar, quer dizer, atribuir valor a um processo é conseguir compreender, né, isso que tu falou dos recados, né? Eu vou dando recado pelas leituras de como é que está andando o processo para que a pessoa possa ela mesma conseguir, né, atribuir valor e conseguir compreender o que está passando para poder ir definindo o seu rumo, o seu aprendizado. Quer dizer, dei uma definição horrorosa, mas assim, quero dizer, isso é um debate importante a ser feito como um processual, né, num processo de construção. E de fato a gente quase não debate isso. E fica muito impressionista quando a gente diz, ele é um bom leitor. O que é ser um bom leitor, caramba? Né? Porque ele é bonito, porque ele é forte, porque ele é grande, porque ele leu muito. O que é um bom leitor, né? Enfim. Isso é muito legal trazer essas questões. Eu acho que tem. E aí eu compreendo essa carência, né? Só que uma das coisas que eu fiquei feliz é quando. Que é uma pequena vitória, né? Num mar de derrotas, que é a cadeira, o seminário de ensino eram 2 créditos, né? Então a gente conseguiu passar para 4. E esse lugar, assim, ele foi crescendo, né? Porque eu acho que isso tinha que, eu não sei, é difícil. Agora tem um debate de alteração curricular, pensar nas outras brasileiras, né? Mas eu não sei exatamente como fazer isso, né? Mas eu acho que isso está trazendo é importante. Eu acho bem importante mesmo. Porque a gente tem uma licenciatura, ou seja, a gente está formando... São professores de formação, não é nem formando. Para mim, a definição, assim como são leitores, alunos e alunos leitores na escola, pensar professores de formação. Gente, vamos lá, né? Vamos ficar só nós dois aqui, daqui a pouco conversando. Então, gente, eu vou parar de gravar aqui. Um grande abraço a vocês. A gente volta semana que vem. Eu peço, sim, vocês vão ver, eu vou insistir